Jeremias, o capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? A palavra do Senhor, irmãos, desta noite é as raízes que ainda restam. Eu vou te explicar o porquê das raízes que ainda restam. Que a sua mente esteja ligada totalmente à palavra agora. Que qualquer impedimento espiritual, impedimento na mente, impedimento de você receber a palavra do Senhor, que todo impedimento seja dissipado em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos os nomes, e Ele tem poder. Então, sobre a nossa vida está o nome do Senhor, está a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta. Essa palavra nos mostra que o Senhor levou a Jeremias a ver como o oleiro trabalhava. Nós vamos notar na palavra que diz que o Senhor leva a Jeremias a observar como o oleiro trabalhava. Que o oleiro estava ali trabalhando e o vaso que ele estava ali se quebrou e foi necessário refazer, foi necessário fazer de novo. E ao lermos todo o restante da palavra no capítulo 18, nós vamos entender que há uma comparação à casa de Israel, ou seja, ao povo de Deus, que necessitavam de ser moldados, transformados pelo oleiro que é o nosso Senhor, o nosso Deus Jeová. Nós vamos entender através desta palavra desta noite que nós, como servos do Senhor, também nos comparamos ao barro, nos comparamos ao vaso de barro, nos comparamos com uma obra na mão daquele que é o oleiro, nos comparamos a nossa vida espiritual, os nossos momentos, as nossas dificuldades, nos momentos de aflições, que o nosso oleiro, que é o nosso Deus, Ele não desampara e Ele está nos fazendo um vaso pronto para ser usado por Ele. Mas eu quero te explicar aqui rapidamente, nas minhas palavras, o processo que é o processo para se fazer o vaso de barro. Nós vamos notar que antigamente, nesse contexto histórico aqui, social, histórico, nós vamos notar que aonde eram os lugares das olarias, eram lugares mais retirados ali, porque há necessidade de se apanhar o barro, a necessidade de se pegar essa matéria-prima. E quando se pega essa matéria-prima que é o barro, nós notamos que ela vem o que? Da terra, e na terra há o que? Raízes. E é necessário que se faça uma limpeza neste barro para se preparar este vaso, porque há várias etapas até se chegar à finalização do vaso. E nós vamos notar que nem todas as raízes, nem todas as sujeiras se consegue se tirar no primeiro momento da separação ali do barro. E nós vamos notar que essas raízes, elas seguem no percurso dessa matéria-prima. Se retira o barro, se espera um tempo ali para começar a trabalhar com aquele barro, onde ele vai ser ali moldado, ele vai ser amassado, ele vai ser moldado pelas mãos do oleiro. Ele vai passar pelo processo de secagem, que é um processo de espera. Ele vai passar pelo processo depois de queima, que é o processo de passar pela fornalha e tem a temperatura certa para se assar esse vaso. E aí é o processo final, onde se vê o resultado do processo do oleiro. E o processo para a nossa vida também não é diferente, irmãos. Há um processo onde que
ainda restam algumas raízes em nós. E para que essas raízes elas sejam totalmente curadas, ou eu digo curadas porque são raízes de tristezas, raízes de amargura, raízes de algum tipo de sentimento a qual não faz bem para si. E é necessário que essas raízes elas sejam dissipadas, né? Então o que eu quero te dizer é que se você nesta noite está aqui ouvindo esta palavra, eu não sei qual processo espiritual, né, que se compara a sua vida ao processo do oleiro que está te preparando. Eu não sei se você está no processo aonde você está deixado no canto, que é o processo da secagem, o processo da espera. Talvez você esteja passando por esse processo de esperar o tempo. E esperar para nós, seres humanos, não é fácil, porque nós queremos as coisas no estalar de Deus, mas a realidade é que Deus nos ensina a esperar. Ele abriu uma lacuna na eternidade chamada tempo, e este tempo é necessário para nós seres humanos esperar o tempo certo. Nós notamos que uma grávida, né, ela fica 9 meses para ter a sua criança. Algumas têm um pouquinho antes, mas é adiantamento, mas o certo são 9 meses, aonde, né, o filho é gerado, aonde se tem a criança no momento certo. E este momento da grávida estar gerando essa criança também é um momento de alegria, mas ao mesmo tempo um momento de angústia, porque neste momento onde ela está gerando a criança, ela não sabe, né, como será o parto. Ela fica pensando, refletindo sobre isso. Eu falo como pai, diante dos meus 3 filhos, da minha esposa, com a mãe desses 3 filhos. Eu fico refletindo esses momentos angustiantes para a que está grávida. E aí eu quero dizer para nós que somos igreja do Senhor, nós não sabemos como, o que a gente vai passar, o que a gente vai viver naquilo que a gente está gerando espiritualmente, ou seja, os planos de Deus. Porque nós temos a certeza que os planos de Deus, como eu falei nesta manhã na escola dominical, os planos de Deus são planos de bênçãos e planos de vitórias. Porém, nós não sabemos o que nós vamos passar. Nós não sabemos o quanto nós vamos ter que esperar. Nós não sabemos as aflições que virão. Mas a certeza nós temos no Deus que tem esses planos perfeitos para nós. Porque nós fazemos planos, mas Deus tem os seus planos perfeitos. E nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Por isso é bom andar de acordo com a vontade de Deus. E andar de acordo com a vontade de Deus é você aceitar o processo de ser moldado por Ele, de você passar pelos todos os processos até chegar à finalização. Aleluia. E falando nesses processos, falando em esperar, eu também falo no processo onde é ser amassado, porque o amasso do Senhor ele dói, mas também contemplamos que ser moldado pelas mãos do oleiro, irmãos, é algo lindo e sobrenatural, porque nós sentimos as mãos do Senhor cuidando de nós. Os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de angústia, os nossos momentos de preocupações, aonde nós chegamos a alguns momentos que a gente se depara de não mais conseguir orar e só gemer, de não conseguir mais clamar e só chorar. Mas são também esses momentos onde a gente sente as mãos do Senhor cuidando da gente. A gente sente o cuidado de Deus mais perto. E eu imagino o oleiro neste momento conversando ali com uma matéria-prima. Eu sinto este momento o Criador conversando ali com a criação, conversando ali conosco. Ele cantará manás. E ele dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te preocupes, porque eu sou o teu Deus. Eu não te desamparo. Eu estou contigo. Sou eu que te moldo. Sou eu que estou a todo tempo contemplando a sua vida e te fazendo melhor. Porque nós queremos ser melhores, irmãos.
porque nós queremos ser vasos usados nas mãos do Senhor. Mas para sermos os vasos usados nas mãos do Senhor, ainda é necessário que as raízes que há em nós de amargura, essas raízes venham se dissipar. Que as raízes de ódio em nós sejam dissipadas. Que as raízes de raiva em nós sejam dissipadas. Que as raízes que ainda há em nós de tristeza sejam dissipadas. Que as raízes que há em nós ainda de dúvidas sejam dissipadas. Que as raízes que há em nós ainda de credulidade sejam dissipadas. É necessário que o nosso caráter, que a nossa vida seja moldado de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Se você recebe a palavra, diz amém, irmão. Irmãos, mas preste bastante atenção para essas raízes, elas serem dissipadas ao processo de passar pela fornalha, ao processo do fogo. E nós, como seres humanos, espiritualmente, nós trazemos simbolicamente olhar para a fornalha, para o fogo, para a prova de fogo, para o momento aonde você sabe que vai ser ou é ou não é, ou é fé ou não tem fé. É o processo onde é crente ou não é crente. Porque diante do fogo, diante da fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou é ou não é, ou adora a Deus ou não adora, ou clamou ao céu ou não clamou ao céu confiando. É o momento onde é o fogo, mas também é o momento onde as raízes da amargura são dissipadas, onde as raízes que há ainda dentro de você são dissipadas, onde as raízes da depressão são dissipadas. Recebe a palavra, porque você não vai sair deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Deus te trouxe a palavra nesta noite, é para você sair daqui diferente. Está doendo, não é? Está difícil, não é? A prova é de fogo, não é? Parece que não vai ter saída, não é? Parece que a vitória ela não vai vir, não é? Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que é o oleiro, é o mesmo Deus que te permite passar lá dentro da fornalha, mas é o mesmo Deus que passeia contigo, é o mesmo Deus que anda contigo e te mostra que você não vai sair nem com cheiro de fumaça, que você vai sair sem raízes de amargura, de tristeza, de rancor, de falta de perdão. Esse é o mesmo Deus que te cura. Esse é o mesmo Deus que cura as raízes das feridas, porque tem feridas que são aparentemente só curadas por fora, cicatrizam por cima da pele, mas por dentro ainda há feridas, por dentro ainda dói, por dentro ainda machuca. Mas o mesmo Deus que curou no passado de curas físicas e também curas espirituais, curas emocionais, é o mesmo Deus que cura nesta noite, que cura neste tempo, que cura agora em 2024. Se você crê que essas raízes serão dissipadas, que essa ferida que foi só aparentemente externamente curada, mas porque ainda dentro há a ferida, a dor. Se você crê que esse Deus cura, que você em nome de Jesus nesta noite receba a tua cura, e você recebendo a cura, você receba poder, porque o vaso, quando ele sai da fornalha, ele está prontinho para ser usado. E vaso para ser usado, o Senhor quer colocar dentro dele, ele quer encher. Ele quer encher do Espírito Santo, ele quer transportar, ele quer fazer desse vaso usado. Se você quer ser vaso usado,
Em nome de Jesus, recebe, se coloca aí de pé e vai recebendo poder.